Antes da gente casar, a gente tinha um casamento marcado para 2020, mas veio a pandemia, como todos vocês sabem, acabou adiando o nosso casamento. Como muitas outras coisas da nossa vida foram mudadas esse ano, e a gente ia casar dia 11 de abril, e a gente acabou tendo o nosso casamento adiado. Eu acabei tendo minha faculdade virando EAD, meu trabalho virou home office, muita coisa mudou, e Deus levou a gente para ir para missões, e a gente passou 6 meses fazendo uma escola de treinamento em missões. Foram 6 meses que a gente pôde passar por alguns estados do Brasil, poder ver o poder de Jesus, mesmo em pandemia, sendo manifestado. Nessa época que a gente foi para essa escola, foram 27, não foram 27 times, mas acho que foram 13 ou 14 times que visitaram todos os estados do Brasil. E a gente pôde ver mesmo em pandemia o reino de Deus sendo expandido. E a gente voltou de missões, pedindo para Deus, o nosso próximo passo. E Deus direcionou a gente não ficar em campo e voltar. E quando a gente volta, a gente abriu a nossa empresa de semijoias, que tem quase 3 anos. E desde então a gente tem sido colocado por Deus para expandir o reino de Deus através da Maria Joia, que é a nossa empresa. Como um diferencial de marca, a gente escreve cartas proféticas para todos os clientes que compram. Então, cada cliente que faz o seu pedido, a gente ora, pede uma palavra específica para Deus. E a gente fez as contas, a gente passou de 4.000 cartas proféticas escritas. E eu estou compartilhando isso com vocês porque o nosso coração como família queima por ver o reino de Deus sendo expandido. O nosso coração queima por ver realmente pessoas que estão abertas a viver o reino por completo. Eu acho que caminhando com muitas pessoas, vivendo no mundo comercial, corporativo, eu vejo muita gente se saciando com tão pouco e Deus tendo um banquete para entregar. E a gente como família quer viver o máximo possível, acessar o máximo. Eu falo isso, você só tem aqui a sua vida em terra, talvez os seus 80, 90, 100 anos, dependendo, para viver e exercer a sua fé. Você só tem essa vida em terra para exercer a sua expansão de reino, a sua crença, de compartilhar, de pregar. Lá no céu a gente não vai precisar ter fé, a gente não vai precisar pregar, a gente só tem essa vida para viver tudo isso. Então a gente tem vivido como família nesse lugar e mais uma vez eu estou muito feliz, muito obrigado pelo convite, é uma honra e eu quero orar. Vocês estão cansados de orar? A gente pode orar mais uma vez? Pode? Amém, glória a Deus, feche seus olhos. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por mais um domingo incrível, primeiro domingo desse mês de outubro. Te agradeço, Pai, pela vida de cada pessoa que está aqui presente. Muito obrigado porque todos tinham N motivos para não estar, o frio, o cansaço, a eleição, e a gente sabe que a cada domingo o diabo sempre tenta nos paralisar de vir para cá e impedir que a gente esteja aqui em família. Então eu te agradeço por cada vida que está aqui, por cada esforço, por cada dedicação de cada pessoa. Espírito Santo, esse culto é seu, esses próximos minutos de fala são seus. Eu não estou aqui para falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, e eu te dou total liberdade de se manifestar e usar minha vida para compartilhar aquilo que o Senhor tem para essa noite. Nós declaramos encontros sobrenaturais e profundos com o teu Espírito essa noite. Eu te peço, Espírito Santo, que muito mais do que uma palavra bonita, muito mais do que uma frase que eu possa falar, que cada pessoa aqui possa ter uma nova revelação fresca vindo de Ti, que possamos sair essa noite, Pai, totalmente impactados contigo, que nenhuma distração venha tomar a mente de cada pessoa, a preocupação do que vai jantar, do que vai fazer durante a semana, que nada venha ocupar agora a mente de cada um aqui, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 14. Eu vou começar em Mateus 14, 14. Mateus 14, 14. Eu vou ler agora do 14 ao 22, se você quiser marcar. Muito bom ter essas cadeiras assim, para marcar, anotar. Isso é incrível. Eu vou ler Mateus 14, 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde,
tarde, os discípulos aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem vocês algo para comer. Eles disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graça, partiu os pães. E em seguida deu aos seus discípulos e estes à multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Até aqui nesse momento. E essa é uma história que eu acredito que muitos de vocês já ouviram. Quem aqui já ouviu esse versículo outra vez? Acho que todo mundo. E eu já ouvi esse versículo muitas vezes, já ouvi essa parte dessa história por diversas vezes. E não só essa parte da história eu já ouvi várias vezes, como eu creio que vocês já ouviram, mas tantos outros milagres de Jesus e feitos de Jesus. Eu vejo hoje tanta facilidade da gente conseguir compreender e ver aquilo que Jesus fazia. A série The Chosen, eu acho que ela foi um dos grandes marcos assim para conectar e trazer tanta clareza para tantas pessoas. Eu mesmo pude presenciar o meu primo, que não é cristão ainda, um dia indo almoçar com ele, você não sabe, estou vendo uma série, e eu pensei em todas possíveis, menos essa. Ele falou: eu estou vendo o dia de hoje e fala sobre Jesus, e é tão real, e na hora até travei. Eu não sabia o que falar, eu não sabia se eu dava glória a Deus, se eu pregava para ele, e eu fiquei meio congelado assim. E ele começou a falar que ele se empolgou, que ele começou a assistir a série, e que acho que em 3 dias, 4 dias ele tinha assistido a série inteira, e ele estava muito empolgado de ter conhecido sobre a história de Jesus. E eu acabei de ler para vocês uma história que ela não é comum. Você não escuta isso no seu dia a dia, alguém chegar para você e falar: você não sabe, a gente estava almoçando, aí eu convidei só fulano, veio 10 pessoas a mais, a gente não tinha comida, a gente orou, multiplicou. Essa é uma história que a gente não vê acontecer muito. E é muito incrível poder ver esses milagres. E a gente olha que quando os discípulos eles estavam vivendo e caminhando com Jesus, eles não só viram essa história, mas eles viram muitas outras histórias com Jesus. Era milagre atrás de milagre, Jesus sempre fazendo um milagre diferente do outro. E talvez a gente olhe para essa história que eu estou compartilhando aqui com vocês e a gente talvez crie um pouco de distanciamento, porque a gente olha para um cenário lá atrás, mas a gente viveu na nossa igreja. Hoje, tanto eu quanto a Stephanie, a gente faz parte da Igreja Zion, que fica lá no Morumbi. A gente faz parte da liderança do RISE, que é o Ministério de Adolescentes. E teve uma história com o Ministério Infantil lá na nossa igreja, que um determinado culto acabou indo crianças a mais do que comportava e do que eles tinham se preparado. E eu lembro que a pastora Jaque Hayashi, que era a pastora do Ministério Infantil, compartilhando isso no domingo, ela falou que nesse culto, quando eles foram fazer ali um momento de lanche para as crianças, tinha acho que só um pacotinho, eu não lembro se era uma marca, acho que era Doritos. Tinha um pacotinho de Doritos. Então imagina aquele pacotinho de Doritos, todos vocês conhecem esse salgadinho. Tem uma quantidade ali pequena, né? Eu já vi vários memes que é mais árduo que salgadinho, é quase isso. E tinham mais de 200 crianças nesse culto. E tinha um pacotinho só. E aí a pastora falou que eles se juntaram como liderança, pegaram o pacotinho, eles oraram, fizeram exatamente o versículo, deram graças e começaram a servir. E a pastora contava que eles colocavam a mão dentro, salgadinho, próxima criança, sem olhar o pacote, próxima criança, próxima criança, próxima criança. E as 200 crianças comeram de um pacotinho de Doritos. E quando eles terminaram, eles olharam o pacotinho e ainda tinha sobrado salgadinho. E é essa impressão que vocês compartilharam agora que a gente tem que caminhar. Jesus, ele operou o milagre da multiplicação dos pães e peixes, assim como eu compartilhei, mas ele continua operando milagres nos dias de hoje. Eu separei em 3 pontos aqui para compartilhar com vocês, e se você é uma pessoa que anota ou escreve, o primeiro ponto é: se acostume com o milagre, mas não se conforme com ele. Eu acabei de compartilhar com vocês
um milagre que a gente viveu recente na nossa igreja. E eu poderia compartilhar muitos outros milagres que tanto eu quanto a minha esposa e a minha família viveu. E eu vejo que o primeiro ponto que eu vejo muito claro é que a gente deixou de viver milagres todos os dias. Eu falei para vocês que a gente, como família, busca viver o reino de forma completa. E os milagres que a gente viu Jesus fazendo, todos os milagres que a gente pôde testificar, e como eu falei na própria série de The Chosen, a gente pôde ver com mais clareza, esses milagres acontecem hoje todos os dias. É esse reino que Deus disponibiliza para a gente. E quando eu estava lendo essa passagem, uma das coisas que Deus tem me falado muito é como que a gente pode se acostumar a viver esses milagres. Como que a gente vai falar, Deus, eu quero viver esses milagres, eu quero que isso faça parte da minha vida, mas ao mesmo tempo não se conformar com esses milagres. A gente não pode olhar para esse versículo, a gente não pode olhar para essa história e falar, legal. A gente não pode estar conformado com isso. Nós temos que estar cada vez mais querendo mais milagres e vivendo isso de forma completa. Porque senão a gente se torna uma pessoa que não vive milagres. A gente não conhece a igreja. Aí a gente conhece uma igreja local, a gente se lembra, a gente começa a viver milagre. E aí passa um certo tempo, a gente para de viver milagre porque a gente começou a se conformar com isso. E aí a gente começa a ouvir histórias de pessoas que estão vivendo milagres, e antes da gente celebrar por esses milagres que essas pessoas estão vivendo, a gente critica esses milagres. Você vê alguém aqui compartilhar o testemunho, e muito antes de você dar glória a Deus pelo testemunho da pessoa que está compartilhando, você começa a pensar, será que ele está falando a verdade? Será que ele está sendo exagerado? Será que realmente aconteceu isso? A gente é muito mais tendencioso a pensar em N maneiras de que aquilo não é verdade, não é real, do que glorificar a Deus pelo poder que Ele está fazendo naquele milagre. Quando a gente vê histórias muito loucas, assim, muito mirabolantes, a nosso primeiro pensamento, será que é verdade? Será que realmente é um pó de ouro que está caindo na mão dessa pessoa? Será que realmente aquela pessoa tinha a perna torta e depois de uma oração aquela perna cresceu? Será que realmente a pessoa não ouvia bem do ouvido? A gente pensa em muito mais coisa do que primeiro glorificar a Deus. E eu estou falando isso para vocês porque eu já fui essa pessoa. Eu já fui para um culto, e na nossa igreja é muito comum eles orarem, e aí ficava 1, 2, 3, 4, 5, 30 pessoas curadas. Será que todo mundo foi curado? Será que realmente aquela pessoa tinha uma dor e agora essa dor sumiu? Ou será que ela acha que a dor sumiu? E eu estava deixando de dar glória a Deus pelo poder dele que estava sendo manifestado. E eu quero trazer isso para vocês, porque você nunca vai estar errado em glorificar e honrar o nome de Deus por tudo que está acontecendo. E eu acho que a gente fala muitas pessoas falam quando a gente vai crescendo, né? Eu ouvi muito isso, acho que o Gabriel já deve ter ouvido muito isso, de tipo, essa paixão que vocês têm daqui a pouco passa, vocês são jovens, vocês têm ainda para queimar. Mas nós não fomos chamados para um lugar de um começo é muito empolgante e o resto do tempo é muito racional. E eu acho que quando a gente entende esse lugar de começar a glorificar, de começar a honrar, de começar a reconhecer, de começar a não se conformar com os milagres, a gente vai começar a viver mais milagres nas nossas vidas, a gente vai começar a realmente a entrar num lugar de que a gente vai atrair esses milagres, e isso vai começar a realmente ser uma coisa natural na nossa vida. Deus, quando convida a gente para viver esse reino, Ele realmente convida a gente para viver um reino completo. Não pode ser domingo eu vou na igreja, segunda eu vou no trabalho. Deus, Ele não é o primeiro na sua vida, Deus, Ele é o centro. Porque a partir do momento que você coloca Deus em primeiro, quando entrar o segundo, Deus ficou para trás. Você pode até ter honrado Ele de Ele ter sido o primeiro. Você pode até honrar Ele vindo domingo aqui, colocando Ele como a primeira coisa da sua semana. Mas se amanhã a sua segunda coisa for trabalho, você deixou Deus de lado. Ele foi o primeiro, mas Ele não foi o centro, Ele não foi tudo. E Ele convida a gente para fazer parte de tudo. É igreja com Deus, é família com Deus, é trabalho com Deus. E é esse lugar de eu quero viver os milagres constantemente. Aconteceu uma coisa muito louca na nossa vida sábado passado. A gente está vivendo algumas fases e eu já orei muito para
aparecer dinheiro, esse tipo de coisa. Eu sempre fui uma pessoa que, eu falo, e a gente fala muito a Stephanie, as pessoas têm que, quando ouvirem a sua oração, elas têm que te achar louco. Se a pessoa que está ouvindo a sua oração te acha uma pessoa normal, você está orando errado. A pessoa que está te passar assim, imagina você está orando nesse quartinho aqui, alguém passou, ela tem que ouvir e falar, meu, olha que ele está orando, ele é louco. É esse lugar que você tem que orar. E a gente sempre orou coisas muito longes assim. E no sábado passado a gente vivenciou um dinheiro do nada cair na nossa conta. E não era pouco dinheiro, foi muito dinheiro. E eu olhava para a Stephanie e ela falou, que dinheiro que é esse? Eu falei, não faço ideia. Apareceu. Ela falou, não é possível, não apareceu. E eu sou uma pessoa que eu tenho o meu lado racional. Então eu fui tentar encontrar N motivos para aquele dinheiro ter aparecido. Eu estou falando, o que eu estou ministrando para vocês é o que Deus está falando muito comigo. Amém. Eu comecei a buscar e ela falou, você não acredita que Deus poderia fazer com que esse dinheiro aparecesse na conta? Mas amor, esse dinheiro... E aí naquela hora eu falei, eu vou honrar Deus, eu vou agradecer, porque o dinheiro apareceu, ele proveu, ele deu a visão daquilo que nós estamos fazendo e ele está dando a provisão. Amém. Então eu queria trazer para vocês como primeiro ponto, se acostume com o milagre, mas não se conforme com o milagre. A partir de hoje, quando vocês saírem daqui, toda vez que alguém contar do milagre mais simples, a gente foi ministrar uma vez e a criança falou assim, eu estou com dor no dente, a gente cuida de adolescentes, é de 12 a 14 anos, são 12, 13 e 14, só são 3 idades. E a gente foi orar por cura, ele falou que estava com dor de dente. Talvez você nem oraria por alguém que pedisse oração por dor no dente, por uma criança, por um adolescente. E a gente orou e foi curado e a gente celebrou. Então a partir de hoje, vocês vão celebrar tudo aquilo que compartilharem com vocês. Qualquer do mais simples, a dor de cabeça, a um câncer indo embora, a um cego enxergar. Se acostumem com o milagre, celebrem o milagre, mas não se conformem com o milagre. Não parem naquele milagre e não comecem a olhar aquilo como algo normal, mas sim como algo incomum que tem que acontecer todos os dias. É o sobrenatural acontecendo de forma natural todos os dias da sua vida. E quando a gente vai para esse lugar de milagre, a gente vai para um lugar de realmente trazer ele para tudo. E eu acho que para a gente entrar nesse lugar, você precisa começar a aumentar a sua fé de que Deus pode fazer. Então, como um passo prático para vocês orem e digam, Deus, me dá fé para que eu possa orar por tudo e para que tudo eu possa chamar o Senhor para fazer aquilo. Sabe, eu falo isso e a gente pode fazer vários passos práticos para isso. Você pode acordar em casa e orar para o Espírito Santo. Que roupa que você quer que eu vá hoje? O que você quer que eu faça? Que caminho você quer que eu vá para o trabalho hoje? Porque se a gente começar a colocar só coisas grandes ou só chamar Deus para coisas que a gente acha que é possível, a gente começa a diminuir o poder de Deus. Muitos de vocês aqui talvez teriam fé por uma pessoa ser curada, mas quantos de vocês têm fé para que um casamento de 10 anos, seja que está de 10 anos de divórcio, pode ser restaurado? Deus, ele é um reino completo e o poder dele pode fazer tudo. Então eu convido vocês durante essa semana a colocarem em prática. Comecem a pedir para Deus aumentar a fé de vocês, para que vocês vejam milagres do pequeno ao mais difícil acontecerem todos os dias da vida de vocês. E não se conformem com isso, continuem vivendo e buscando isso. E eu vou orar no final por isso, mas eu realmente sinto que Deus, ele vai trazer uma paixão muito mais real no coração de vocês para essa semana. A gente tem um amigo que tudo para ele acontecia alguma coisa, ele gritava, Jesus está vivo. E ele ia na padaria, acontecia alguma coisa, e ele falava, Jesus está vivo. E ele celebrava, e acontecia qualquer coisa, eu falava para a Stephanie, se acontecer alguma coisa a gente liga para o Nico. Porque se você estiver desanimado, é um cara que vai estar sempre animado. É um cara que eu pude ver ele ser convertido, eu discipulei ele foi batizado, ele foi para missões, e eu há um mês e meio atrás vi ele se casar e agora construir família, e é a mesma pessoa, é o mesmo cara apaixonado por Jesus. Quantos de vocês conhecem uma pessoa apaixonada por Jesus? Não é legal você chegar num lugar e você falar, meu, hoje eu estou triste, mas chega aquele amigo seu do trabalho que é muito animado, você fala, nossa, graças a Deus que fulano chegou, agora eu vou ficar um pouco mais animado. Seja você essa pessoa que vai ser a mais animada onde você está, que vai ser o mais empolgado, o mais apaixonado por Jesus, para que as pessoas, onde elas chegarem, falam, nossa, graças a Deus que o Gabriel chegou, graças a Deus que o fulano chegou, porque agora o clima mudou, agora a atmosfera mudou. Amém? Quem que é o Wesley? Você falou isso? Não, vocês, cara? Que bom, Wesley. É isso, sejam um Wesley aqui, gente. Seguindo em Mateus 14, indo para o versículo 23 agora.
versículo que eu estava lendo com vocês fala: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer, estava ali sozinho, mas o barco já estava considerado distante da terra, fustidos pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alto da madrugada, Jesus dirigiu a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Glória a Deus. Quando eu vejo essa parte, eu vejo um Pedro zero duvidoso. Pedro não pediu várias confirmações para Deus. Pedro não ficou: tá, Deus, você me deu essa palavra, mas ó, se é seu, que amanhã, quando eu estiver na rua, eu vejo um carro preto. Deus, se é seu, então me dá mais uma confirmação. Pedro não perguntou para os discípulos se ele tinha aqui. Ele não ficou perguntando para a galera: meu, e aí, será que eu sigo essa palavra que Deus me deu? Ele não chegou no discipulado, ficou pro pessoal, não chegou pro pai, pra mãe, pro filho, para não chegou para ninguém perguntando se ele tinha que seguir. Ele ouviu a direção clara de Deus. E Pedro, ele diretamente, claramente, ele obedece o comando de Jesus. E o segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês é: caminho para o milagre. O que todos vocês estão há 8 meses aqui ouvindo de domingo a domingo pregações, e eu sei que Deus tem falado de domingo a domingo aqui com vocês. A palavra dele não volta vazia. Mas a minha pergunta para vocês é: o que vocês têm feito com todas essas palavras que vocês têm recebido? Qual tem sido a ação de vocês com tudo que Deus tem entregue? Você está sendo como Pedro, que recebe uma palavra e instantaneamente responde ela? Ou você tem sido a pessoa que está acumulando palavras? Eu já vi pessoas, e eu tinha em específico quando a gente liderava o nosso o movimento que a gente liderava, e a gente até falava: fulano de tal é um buraco negro de palavra, porque ele acumula palavra, isso aqui é sempre palavra. Quantos de vocês conhecem pessoas que querem sempre palavra, oração, palavra, eu preciso de uma palavra de Deus, mas de todas aquelas palavras que Deus já te entregou, e tudo aquilo que Ele já te direcionou, o que você fez? Você está acumulando palavras, ou você está pegando a palavra que Deus te deu e correspondendo àquela palavra? Eu vejo aqui não só Pedro, mas se vocês forem ver os discípulos, eles foram muito instantâneos. Eles foram muito: agora, eu abro tudo. Eu não vou nem avisar pai e mãe, é sim, eu vou seguir você, Jesus. E quando a gente olha para esse lugar da gente caminhar, eu fico pensando: imagina se Pedro não fosse. Imagina se naquele momento Pedro olha para os discípulos: e aí, eu vou ou não vou? E os discípulos: não, se você andar sobre as águas, está louco? Fica aqui. E aí depois de um tempo, Jesus ia chegar no barco e ia falar: e aí, Pedrão, pô, se tivesse sido, você teria andado sobre as águas. Sabe quando alguém te convida para alguma coisa e você não vai? E aí depois você vê no Instagram e você fala: caramba, se eu tivesse ido, nossa, que legal que foi. Nossa, olha que aniversário bacana. Sabe aquela sensação de tipo assim, deveria ter ido? Eu fico imaginando, imagina se Pedro não vai e essa sensação que ia rodar ele. Agora imagina vocês chegando no céu e Deus falou: lembra aquela palavra que eu te dei naquele domingo? Se você tivesse dito sim, olha o que você teria vivido. E você: caramba, Jesus, era isso que você tinha para mim? Era só eu ter falado sim, era só eu ter me posicionado. E era só isso. Imagina quantas coisas, e se eu pedisse para você agora parar e analisar todas as palavras que você já recebeu, cada empolgação sua no domingo, cada discipulado com o teu líder, cada tempo de mesa, e você não reagiu e não respondeu conforme Deus esperava que você tivesse respondido. Imagina o que você estaria vivendo agora. Uma das coisas que eu falo muito para as pessoas que caminham comigo é: não existe lugar melhor do que estar debaixo de onde Deus quer que você esteja. A
gente tem hoje uma rede social que, infelizmente, tem um lado negativo, como acho que muitas coisas na vida, que permite que a gente compare muito, né? Ah, se eu estivesse vivendo aquilo. Você pode estar aqui falando, nossa, e se eu tivesse uma igreja tem 1000 pessoas, mas Deus não quer que você está naquela igreja, Deus quer que você seja aqui. Amém. O que você está fazendo aqui? Você está sendo fiel, você está servindo, você está honrando o teu pastor. E quando eu estava sentado ali, enquanto estava rolando a adoração, eu senti muito específico para uma pessoa, de ter alguém aqui sentindo exatamente essa sensação. De que você tem se comparado, você tem se questionado se é para estar onde você está, e eu queria só afirmar, se você está onde você está, é porque Deus quer que você esteja onde você está. Não existe lugar melhor do que aonde você está agora. Deus, Ele não está desperdiçando o seu tempo, você não poderia estar vivendo nada melhor do que você está vivendo agora. Ah, Davi, mas eu teria mais dinheiro, mas você não teria o coração e o caráter que Deus fez agora. Ah, mas eu estaria com uma família incrível, mas você não estaria preparado para essa construção. Se você está onde você está agora, porque Deus quer onde você quer que você esteja, não existe um lugar melhor do que esse para você estar. Amém. E eu vejo um Pedro fiel a esse lugar. E eu vou compartilhar com vocês algo pessoal. Porque Pedro ele foi fiel a essa palavra. E eu lembro que quando a gente foi para missões, quando eu compartilhei com vocês, foi muito engraçado, porque eu sou uma pessoa não é muito dada, mas eu entro de cabeça. Quando você vai fazer algo, se você me convidar, eu vou fazer e vou com tudo. E quando a gente foi para missões, eu falei, eu vou vender tudo que eu tenho. Então eu vendi meu PlayStation, eu vendi telefone, eu vendi tudo que eu podia vender, eu vendi para ir para missões. E a gente foi para essa temporada de missões, tanto eu como a minha esposa, a gente viveu muitos milagres e romperes. E quando a gente volta, eu contei para vocês que nosso casamento tinha adiado. Então quando a gente volta de missões, a gente volta, ok, agora a gente precisa pensar no nosso casamento. Só que a gente tinha vendido tudo, a gente não tinha uma reserva para aquilo, não tinha dinheiro nenhum. E eu vejo hoje tanta gente, né, falando assim, por que você não casa? Não tenho dinheiro, tenho que finalizar minha faculdade, porque eu tenho que juntar dinheiro para casar. E eu fico, meu Deus, eu não tinha nada quando eu casei, a gente só casou. E quando a gente voltou de missões, a gente sentiu de Deus que a gente poderia retomar esse projeto, casamento. As coisas estavam começando a amenizar na pandemia, e a gente começou a dar vários passos para isso. Minha esposa tem um gosto um pouquinho caro, é um pouco difícil. Eu brinco, Deus, ou você tira o gosto caro dela, ou você dá dinheiro, porque os dois juntos não dá para caminhar junto. E a gente fechou o buffet que a gente ia casar. E aí ela me ligou, que foi muito engraçada essa história, porque ela me ligou, você não sabe, era tantos mil, eu consegui só por X. E eu falei, mas esse X não faz sentido, não fecha a conta. Eu lembro que eu até joguei um balde de geografia nesse dia, eu falei, você tá maluca, não faz sentido nenhum. Depois a gente sentou, conversou, a gente sentiu de Deus que era pra fechar, eu falei, olha, então tá bom, a gente pode pagar X por mês. Tudo que faltar, fala pra moça que em 30 dias antes a gente paga. Até lá a gente vai vivendo. E a gente foi vendo o casamento. E uma pausa no que eu estou pregando. Não confunda o seu desejo, não confunda a intenção do seu coração com querer algo a mais. Eu vejo que muita gente hoje, quando fala sobre finanças, quando fala sobre comprar coisas, acha que Deus quer que a gente viva de uma forma medíocre. Mas não, Deus convida a gente para viver de uma forma próspera. E existe um lugar que você sabe que aquilo realmente vai estar adorando a Deus e não vai estar sendo um ego, um luxo ou te inflamando. E era muito um parâmetro pra gente quanto casamento, que quando a gente tomava alguma decisão, a gente falava, tá, fechar esse buffet que vai custar tão caro, é pra falar pros outros que a gente tem um dinheiro que a gente está fechando, é pra nosso ego, é pra gente se sentir bem que a gente tem dinheiro, ou porque realmente é o nosso desejo. E a gente fala, não, é porque é o nosso coração, é o que a gente quer, é a nossa intenção. E a gente dava o passo e Deus cumpriu. Então, quando vocês forem, não tem nada como o ministrar, eu sempre te falar isso, quando vocês forem fazer algo que foge um pouco da tua alçada financeira, coloca nessa balança. Isso aqui é algo que eu tenho um sonho, é um carro zero que eu quero, um sonho, é uma viagem, é algo que eu quero, porque Deus ele cuida, a palavra vai ser muito clara, ele cuida daquilo que a gente quer, ele sabe, ele é um Deus, o versículo vai falar que os pássaros comem, quem dirá nós que somos imagem e semelhança dele. Então assim, Deus cuida de você, ele quer que você viva em prosperidade, ele quer que você viva o melhor dessa terra. Então não diminua o teu sonho a ponto de você viver uma vida medíocre, achando que só no céu você vai viver algo incrível, mas coloca na balança para ver se como que está a intenção do teu coração em querer isso. Porque a gente viveu coisas incríveis,
incríveis, e a gente sempre pontual. Isso aqui está mexendo no nosso coração, não é o nosso desejo, então a gente via Deus fazer. E eu lembro que quando a gente estava fazendo a lista do casamento, a gente ultrapassou a lista, e aí eu tinha até o 30 dias antes para falar para o buffet, olha, o número oficial é esse. E aí eu liguei para a moça e falei, olha, a gente vai precisar acrescentar umas pessoas na lista. Ela falou, olha, ficou 1.500 para pagar. Ela falou, você precisa pagar até amanhã, que é os 30 dias. Aí eu até falei pra ela, falei, olha, hoje eu não tenho. Ela falou, posso mandar o Pix e tal? Eu falei, olha, hoje eu não tenho dinheiro, mas amanhã eu acho que eu vou ter, eu te pago. E ela deu risada, ela falou, mas como assim hoje você não tem dinheiro, amanhã você vai ter? Aí eu falei, não, depois eu te conto, mas hoje eu não tenho, mas pode confiar, prepara tudo bonitinho, amanhã a gente paga. E aí eu contei pra esse cara, falei, amor, até amanhã a gente precisa desses 1.500, senão não vai dar certo. E aí eu tava dirigindo, e aí eu quis parar numa padaria que não era a porta da minha casa, eu falei assim, uma padaria qualquer assim. E eu parei na padaria, entrei na padaria, fui comprar, era uma água, eu acho, alguma coisa para beber. Quando eu tô comprando, eu encontrei um cara da minha primeira igreja que já trabalhou com meu pai. E aí eu encontrei e falei, caramba, Marcão, pô, que saudade, nossa, da vizinha, se abraçando, conversa vai, conversa vem. Ele falou, você vai casar, eu vi no Instagram ontem. Eu falei, é mesmo? Ele falou, eu vi ontem no Instagram, eu tava com a minha esposa, a gente viu vocês lá. Poxa, caramba, eu tive pequeno, você vai casar? Eu falei, é mesmo, Marcão, eu vou casar. Ele, cara, que nossa, te encontrar é muito incrível. Até falei pra Carla ontem, a gente queria te dar um presente, mas eu fiquei, mas se eu mandar uma mensagem do nada assim, vai ficar um pouco chato, né? Ele vai achar que eu quero que ele me convide pro casamento. E a gente falou que não, mas pô, agora eu te encontrei, eu tenho que te dar um presente. Eu falei, pô, Marcão, obrigado e tal. Ele falou, olha, eu vou te dar dinheiro, tudo bem? Eu falei, não, tudo, ó. A gente tava pensando, eu não sei se você tá fazendo alguma coisa, mas a gente vai te dar R$1.500 de presente. Glória a Deus! E aí na hora eu parei e eu falei, Marcão, exatamente, aí eu contei pra ele, liguei pra Stephanie feliz, liguei pra moça, falei, olha, o dinheiro entrou, pode pagar, vou pagar, eu paguei. E eu vi de uma forma totalmente incomum Deus fazer, eu nunca imaginei. Eu sou novamente uma pessoa muito racional, eu faço conta pra tudo. Então quando eu fechei, eu fiquei, tá, eu preciso vender, eu preciso fazer aquilo, a gente começa a pensar o que eu humanamente poderia fazer. E eu nunca imaginei que eu poderia pensar, tá, então vou andar em padaria, vou encontrar alguém, não passou nunca pela minha mente. E eu vi de uma forma clara, Deus correspondendo ao meu caminhar. Casamento é família, é um modelo de estrutura que Deus criou para governar a terra, família. E a gente caminhou para o milagre, a gente foi para missões, a gente não titubeou, a gente abriu mão de tudo que a gente tinha para estar naquele lugar. Quando a gente voltou como família, a gente deu o nosso sim para construção, para tudo aquilo que Deus estava falando. E eu poderia estar igual o Pedro. Imagina se Pedro não tivesse sido, imagina se eu não tivesse dado o meu sim para casar, imagina se eu tivesse falado, amor, a gente só tem X reais, não vamos nem casar, nem fazer uma festa. Imagina só, eu ia chegar no céu, Jesus vai falar, caramba, se você tivesse fechado o buffet, que era o teu desejo, eu ia ter te abençoado. Você um dia ia estar andando, eu ia colocar uma pessoa, uma padaria para te dar dinheiro para você pagar. Mas você não quis ir, você não confiou. Eu sinto muito forte isso de Deus. Caminhe para o milagre. O que Deus tem falado para você. No versículo 30, seguindo, no versículo 30 vai falar, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E o último ponto é, a partir do momento que você dá o passo para viver o milagre, ou você permanece olhando para Jesus, ou você morre. Pedro, se ele tivesse falado não, como a gente compartilhou agora, ele continuaria vivo no barco. Talvez Jesus ia continuar andando, ou ele chamaria outro discípulo, a gente não sabe, porque a história conta que Pedro foi, mas ele estaria no barco, salvo. Mas quando Pedro ele decide ir, quando ele dá o passo para o milagre, e no meio do milagre ele para de olhar para Jesus, ele começa a afundar.
E o resultado de afundar, vocês sabem, é morte. Quem se afunda, quem se afoga no mar morre. E isso é uma das coisas que Deus mais tem me falado nessa última temporada. Que a partir do momento que a gente dá esse passo para viver, não existe mais nada, não tem como mais olhar para trás, não tem como mais duvidar, não tem como mais ter medo. Você só tem como continuar olhando para Jesus. E a nossa vida a partir desse momento é: permaneça olhando para Jesus. Está difícil, permanece olhando para Jesus. Porque se você estivesse no barco, se você não tivesse ido, você poderia não olhar para Jesus. Se você sofrer as consequências do barco, e ali seria o que ditaria aquilo que você poderia viver, que é tudo de forma natural. Se Pedro fica no barco, ele está de acordo com as leis naturais da terra: vento, tempestade, com as coisas naturais. Mas quando ele decide caminhar sobre as águas, quando ele decide caminhar para o milagre, ele está vivendo de acordo com as óticas do reino. E aí ele está disposto a colher coisas sobrenaturais. Quando você está no barco, você fica preocupado com o dinheiro, você fica preocupado com o seu casamento, você fica preocupado se a sua esposa vai continuar, se vocês vão sempre se amar por essa vida. Mas quando você está sobre as águas, você está numa ótica sobrenatural. Quando você está sobre as águas, você não tem medo que a sua esposa possa te trair ou seu casamento possa acabar, porque antes dela te amar, ela ama Deus, e antes de você amar ela, você ama Deus. E o seu padrão de fidelidade não é um padrão de fidelidade com os homens, porque os homens falham, mas o seu padrão de fidelidade é fidelidade com Deus. Quando você está sobre as águas, a sua dor crônica, a sua doença incurável, o casamento que quebrou, tudo isso está sobre as óticas de Deus. E exige muito de nós nessa temporada permanecer nesse lugar. Não é fácil. Ninguém disse que seria fácil. Isso é uma das coisas que nós como família temos falado muito. Porque quando a gente decidiu colocar a nossa empresa como Deus sócio, e tudo que a gente fizesse, Deus estaria junto, a gente está sobre as águas. E se a gente quiser em algum momento descansar, de orar, descansar, de ler, a gente vai afundar. Porque a gente não tem outra opção. Muitas das vezes você olha para pessoas e você pensa: nossa, mas fulano de tal, todo cheio de pecado, nem na igreja vai, está prosperando. Ele está no barco. Ele está vendo de acordo com o mundo. Ele vai colher o que o mundo pode dar. Mas você que está sobre as águas, está difícil, mas você está vivendo sobre a ótica do reino. Você está vivendo sobre o sobrenatural de Deus. Eu olho para a nossa empresa e se a gente parar em algum momento, a gente vai afundar. Porque não faz sentido o que a gente está fazendo. Não faz sentido como família a gente ser fiel ao mundo, não é fiel. Não faz sentido a gente como empresa ser uma empresa que paga seus impostos, que honra tudo bonitinho, porque o mundo não faz isso. Mas nós estamos vivendo não pelas óticas do mundo, mas pelas óticas de Deus. Glória a Deus. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos agora.